Prontinho, podem começar. Tá joia. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela nossa querida e gloriosa Associação Paulista do Ministério Público, primeira entidade de classe do Ministério Público Brasileiro, fundada em 1938 pelo promotor de justiça César Salgado. De início, gostaria também de parabenizar o presidente da PMP, o Dr. Paulo Penteado, e toda a sua equipe pelos exitosos trabalhos que vêm sendo feitos e desenvolvidos à frente da nossa associação, desde a gestão anterior, transpassando brilhantemente por diversos percalços neste tão complexo país em que vivemos, confiando ainda que os trabalhos que ainda estão por vir, notadamente no que diz respeito à proposta de politização do Conselho Nacional do Ministério Público, alcançarão o êxito necessário, o que de fato beneficiará unicamente a sociedade brasileira como um todo. Quero agradecer também ao colega e amigo Rafael Oliveira Costa, diretor acadêmico da PMP, pelo convite feito a mim para presidir esse notável encontro e congratular aqui os palestrantes, agradecendo-os primeiramente pela disposição em participar deste encontro e pela oportunidade a nós conferida de aprendermos um pouco mais sobre tema de extrema relevância e atualidade, direito penal coletivo. Agradeço também a todos os funcionários da PMP responsáveis pela realização deste seminário e por todos que estão assistindo e nos prestigiando pela plataforma YouTube da associação. O professor Antônio Carlos da Ponte é procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, professor associado da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, professor titular do Programa de Pós-Graduação da Universidade 9 de Julho, na área acadêmica é mestre, doutor e livre docente em Direito Penal e autor de vários livros e artigos na área jurídica. O professor Fernando Galvão é professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutor e doutor em Direito pela mesma faculdade, desembargador civil do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Feita essa introdução, eu já passo a palavra para o professor Antônio Carlos da Ponte para iniciar a nossa palestra de hoje. Muito boa noite e obrigado pelo comparecimento. Boa noite a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar o nosso querido colega, Dr. Pércio Ricardo Ferreira Scarabel, que preside a mesa dos trabalhos, ele que é um promotor de justiça, marcado pela competência, pelo compromisso e, sobretudo, é alguém que demonstra com muita clareza o que é verdadeiramente ser promotor de justiça. Além de uma atividade brilhante no Ministério Público, também com muita competência e proficiência, ele exerce o magistério e é uma pessoa que, sem dúvida alguma, apresenta todos os predicados, todos os atributos que se espera de um verdadeiro estudioso, de um educador. Então, eu gostaria de saudá-lo, aproveitando a oportunidade de, na sua pessoa, cumprimentar o presidente da nossa querida Associação Paulista do Ministério Público, o colega Paulo Penteado, assim como toda a diretoria da associação, e fazer um agradecimento também todo especial ao Dr. Rafael Oliveira Costa, que é diretor acadêmico da associação e tem desenvolvido um trabalho absolutamente singular. A prova disso é o tema que nós iremos debater nesta noite, um tema extremamente relevante, um tema diretamente vinculado aos interesses do Ministério Público. Quero também saudar o eminente professor Fernando Galvão. O professor Fernando Galvão, ele é marcado por ser um grande doutrinador, não é? Ele tem uma vasta produção acadêmica, é uma pessoa extremamente respeitável no âmbito acadêmico. E a prova disso são seus livros, não é? Pelos livros do professor Fernando Galvão, nós conseguimos observar que pelo dedo se conhece o gigante, não é? Os livros do professor Fernando Galvão, eles são de uma honestidade intelectual absolutamente clara, não é? O professor Fernando Galvão sempre no seu magistério ele aponta não só o seu posicionamento por vezes em relação a determinados temas, mas em especial daqueles autores que pensam de forma absolutamente contrária. Isso significa compromisso acadêmico.
A academia ela deve ser construída não única e tão somente pela convergência de ideias, muito pelo contrário. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de, no meio acadêmico, nos defrontar com pensamentos diferentes, nós temos a oportunidade não só de rever as nossas posições, em alguns momentos de ratificá-las e de, em outros, reconhecer que, na verdade, os nossos argumentos e o nosso posicionamento precisam ser repensados. Então, o professor Fernando Galvão ele tem essa característica de grande acadêmico, de grande professor. Eu costumo dizer que, se nós queremos conhecer um professor, basta conversar com seus alunos. E eu sou testemunha que todos aqueles que tiveram a honra e a satisfação de trabalhar com o professor Fernando Galvão o apontam como um verdadeiro educador. Além disso, ele teve uma carreira muito importante no Ministério Público de Minas Gerais e hoje ele, como desembargador, ele demonstra a importância do quinto constitucional, né? Como é importante a oxigenação dos tribunais e, principalmente, ter na sua composição alguém que já esteve na trincheira do Ministério Público, que tem um olhar diferente, um olhar sensível, um olhar absolutamente crítico, por vezes, a determinados temas, a determinadas matérias. Então, quero aqui registrar a minha honra, a minha satisfação de trabalhar sob a presidência do nosso querido colega Pércio e ser ladeado e poder contar nos debates com a contribuição, com os ensinamentos do professor Fernando Galvão. Hoje nós vamos tratar de um tema que realmente é um tema que desperta uma discussão muito grande e, principalmente, nos convida a refletir um pouquinho sobre o papel do direito penal. Não é? Todos nós estamos cansados de ouvir que o direito penal ele deve observar uma linha própria de um direito penal mínimo. De um direito penal mínimo que trabalha com um princípio derivado, que é o princípio da intervenção mínima. A intervenção mínima, que, por seu turno, também se socorre de outros dois princípios, dos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade, ou seja, a fragmentariedade que estabelece, que nos ensina que o direito penal ele só deve tratar da proteção daqueles bens ou interesses que efetivamente sejam relevantes, sejam importantes, que não compete ao direito penal de maneira alguma, mormente um Estado social e democrático de direito, proteger bens ou interesses que, a princípio, poderiam ser protegidos por outros ramos do direito. E a subsidiariedade, que, por outro lado, também nos ensina que o direito penal ele deve ser sempre a última ratio. Nós só devemos nos socorrer do direito penal quando todos os outros ramos do direito se mostrarem absolutamente insatisfatórios, quando eles não forem capazes de solucionar o conflito. Essa concepção do direito penal mínimo é uma concepção muito interessante e absolutamente aplicável à proteção de bens jurídicos individuais, e mesmo assim com algumas críticas. Agora, quando nós falamos na tutela de bens ou interesses difusos ou coletivos, me parece que o quadro é um pouquinho diferente. Não é possível trabalhar com um direito penal retrospectivo, um direito penal que espera a lesão para, a partir daí, oferecer a resposta. Nós vamos ter que trabalhar com o direito penal com um outro conteúdo, com conteúdo prospectivo, um direito penal que atue antes da existência do dano, da verificação do dano. Ocorre que, para que o direito penal ele possa exercer esse papel, ele não pode, de maneira alguma, figurar como última ratio. Ele tem que ser a primeira. E, mais do que isso, nós vamos ter que trabalhar por vezes, com flexibilização de garantias. E todos nós sabemos que discutir flexibilização de garantias, mormente um Estado social e democrático de direito, não é uma tarefa tão simples. Não é? O Brasil, durante muito tempo, ele enfrentou uma série de percalços e dificuldades em função de não adotar uma linha democrática. E isso trouxe efeitos absolutamente nefastos. Não é? Nós não podemos esquecer que o nosso Código Penal, que completa agora 80 anos,
Não obstante ele ter entrado em vigência no dia 1º de janeiro de 42, esse Código de 40 é um código que tomou por base o Código Penal italiano, o Código Rocco, de inspiração notadamente fascista, e o Código Penal suíço de 1937, um Código Penal que traz consigo uma concepção um tanto quanto autoritária de um direito penal que procura militar em todos os campos, não é? Inclusive no campo da moral, no campo dos costumes, de uma forma um tanto quanto aguda. É bem verdade que com a reforma penal de 84, o direito penal, ele, na verdade, passou por um repensar. A nossa reforma penal de 84, ela tem um significado muito especial. Pela primeira vez na história do nosso país, nós tivemos uma legislação penal que, de alguma forma, impactou posteriormente na Constituição de 88. Isso é uma coisa muito interessante, não é? O direito penal ele sempre seguiu o modelo próprio das constituições que aqui tiveram vigência, exceção feita da Constituição de 46, não é? Onde houve, de certa forma, um afastamento. Não obstante, essa tenha sido a Constituição mais democrática que o Brasil conheceu até hoje. Só que a reforma de 84 ela vem e traz um conteúdo muito próprio de direito penal, de Estado social e democrático de direito. E, a partir daí, essa reforma, como eu disse, ela impacta, ela produz efeitos dos mais interessantes posteriormente na própria Constituição de 88. E por que é importante, na verdade, visualizar isso? Porque se nós formos avaliar de uma forma crítica o papel do direito penal, em especial o estudo do bem jurídico penal, nós vamos verificar que desde as lições de Feuerbach, que passaram por Birnbaum e por uma série de autores, o direito penal sempre teve preocupação, e uma preocupação direcionada, como eu disse, à proteção de bem jurídico individual. Essa é a nossa tradição, é a proteção a bens jurídicos de natureza individual. E a grande colocação que se faz é a seguinte: esse direito penal ele é capaz de proteger interesses difusos e coletivos, aqueles interesses que, violados num primeiro momento, eles atingem uma determinada pessoa e, posteriormente, eles se espraiam para atingir a coletividade como um todo? Essa é a grande questão, não é? Porque, evidentemente, quando nós falamos em criminalidade ordinária, o direito penal, bem ou mal, ele consegue trazer resposta e enfrentamento a essa criminalidade ordinária. O problema surge quando nós falamos em criminalidade sem rosto, ou quando nós falamos em criminalidade vinculada à violação de interesses difusos e coletivos, não é? Aqui nós somos obrigados, na verdade, a repensar o papel do direito penal. E, nesse contexto, existem uma série de situações que se colocam e me parecem bastante importantes, não é? Há quem sustente que o direito penal ele não deve cuidar da proteção de interesses difusos ou coletivos, que a proteção de interesses difusos e coletivos ela deve ser tratada pelo direito administrativo sancionador. Por intermédio do direito administrativo sancionador, nós teríamos condições de oferecer respostas essas que não estariam vinculadas à própria concepção e à rigidez do direito penal e do processo penal, mormente do processo penal garantista. O professor Miguel Reale Júnior, que sem favor algum é uma das maiores autoridades do direito penal brasileiro, ele tem um posicionamento bastante interessante, não é? Ele entende que, quando se fala em direito de punir, em sistema punitivo, nós não estamos atrelados única e tão somente ao papel do direito penal. Nós podemos, por outro lado, nos socorrer a outros ramos, como o próprio direito administrativo sancionador, que, de certa forma, contribuiria decisivamente nesse processo. E há quem sustente, como o professor Hassmer, que o ideal não é nem o direito penal tradicional tratar da proteção de interesses difusos e coletivos, e tampouco o direito administrativo sancionador.
mas um direito de intervenção. Não é? Então, o que o professor Hasmer sustenta é a necessidade da existência de um direito de intervenção. Direito de intervenção esse que se situaria entre o direito penal tradicional e o direito administrativo sancionador. Só que com um diferencial. Que diferencial é esse? É que esse direito de intervenção ele contaria com uma prestação jurisdicional, ele aplicaria uma resposta distinta da pena privativa de liberdade, ele se socorreria de outros elementos de resposta, porém, ele poderia trabalhar também com um processo marcado pela flexibilização. Então, nós teríamos uma linha de atuação que atuaria de modo intermediário entre o direito penal tradicional e o direito administrativo sancionador. A resposta seria dada pelo Poder Judiciário por intermédio de um processo que não ficaria adstrito aos ditames e às limitações de um processo penal regular, mas o fato de ser aplicada uma resposta diferente da pena, isso seria suficiente do que diz respeito a tentar resolver essa questão. Professor Hasmer, como todos sabem, ele é um dos expoentes máximos da Escola de Frankfurt de Direito Penal, que é uma escola que tem uma concepção absolutamente liberal em matéria penal e que defende uma série de medidas que caminham exatamente nesse sentido. Essa proposta que é apresentada pelo professor Hasmer é uma proposta interessante, porque, de certa forma, ela estabelece que cabe ao direito penal tradicional a proteção de bens jurídicos individuais, que competiria ao direito de intervenção a salvaguarda de bens supraindividuais, os bens difusos e coletivos. Ele também entende que o direito penal tradicional ele deve se ater única e tão somente às hipóteses de lesão e de ameaça de lesão, e não aquelas situações que vinculariam um quadro de perigo abstrato, que competiria ao direito de intervenção o enfrentamento desses quadros envolvendo perigo abstrato. E ele também faz uma distinção muito clara em relação à pena. Ele sustenta que no direito penal tradicional é evidente que a pena deve ter um caráter retributivo, intimidatório e deve buscar a reinserção social do sentenciado, enquanto que no direito de intervenção a pena ela deve funcionar apenas como uma espécie de contenção de riscos. Não é? Essa colocação do professor Hasmer ela vai de encontro àquilo que o professor Jesus Maria Silva Sanches defende como direito penal de segunda velocidade. Não é? O direito penal de primeira velocidade seria aquele direito penal fadado à imposição da pena privativa de liberdade, não é? Se assegurando de um processo em que não seria possível flexibilização de garantias, e o direito penal de segunda velocidade ele teria como finalidade básica salvaguardar bens difusos, só que com uma diferença. Não haveria imposição da pena privativa de liberdade e, por intermédio do processo, seria possível alcançar os mesmos fins, todavia com a ressalva de que o processo ele admitiria flexibilizações. Essas colocações, meus amigos, me parecem que elas nos levam a refletir um pouquinho, não é? Sobre as próprias gerações ou dimensões dos direitos humanos. Não é? Falar que o direito penal deve ter uma fundamentação constitucional é falar muito pouco. Não é? Todo direito penal ele vai ter uma fundamentação constitucional. Não é? O direito penal ele precisa ter uma fundamentação constitucional, mas é evidente que essa fundamentação constitucional ela deve estar associada a uma pauta mínima de direitos humanos. É isso que faz a diferença. Não adianta o direito penal ter fundamentação constitucional se ele não estiver vinculado a uma pauta de direitos humanos. O direito penal nacional socialista ele tinha fundamentação constitucional,
mas nem por isso ele deixou de negar direitos humanos considerados como fundamentais, como básicos. Então, se nós formos observar a própria evolução dos direitos humanos, nós vamos verificar que nos direitos humanos de primeira geração, nós vamos ter preocupação com a proteção à vida, à liberdade, à segurança. Os direitos humanos de primeira geração, eles fazem o quê? Eles impõem limitações ao poder estatal. A verdade é essa. Já os direitos humanos de segunda geração, ou segunda dimensão, eles surgem após a Segunda Guerra. E esses direitos humanos de segunda geração são representados pelos direitos econômicos, sociais, culturais. E aqui o que se busca é fortalecer, em especial, um supra-princípio, que é o da dignidade da pessoa humana. Não é? Por isso que eles têm essa característica da igualdade como fundamento. Os direitos humanos de terceira dimensão ou de terceira geração, e aí é que se incluem os interesses difusos e coletivos, eles estão vinculados estão relacionados à coletividade. E eles têm o ser humano como essência, como razão da sua própria existência. Por isso que se fala em direito à paz, em direito ao meio ambiente equilibrado, em tutela da saúde, em respeito ao patrimônio público. E até quem aponte os chamados direitos de quarta geração, que seriam representados pelo direito à democracia, à informação, ao pluralismo político, que correspondem à institucionalização do Estado social, que era a defesa feita de forma absolutamente veemente pelo saudoso professor Paulo Bonavides. Então, aqui nós temos uma situação curiosa. O direito penal tradicional serve para a proteção de bens jurídicos individuais. Agora, no que se refere aos bens jurídicos coletivos, que necessitariam, sim, de uma salvaguarda maior, aí eu não aplico o direito penal, não é? Ou seja, o que se esquece com essa colocação, que é uma colocação com a devida vênia absolutamente falaciosa, é a lição do Colasso Antunes, quando ele vem e diz o seguinte: olha, o interesse difuso é uma forma concreta, plural e heterogênea de interesse público, e com ele não é possível transigência. É por isso que essa posição que é defendida pelo professor Hassner, ela é criticada tão veementemente por parte da doutrina. Então, se nós formos apanhar o entendimento do professor Luiz Grácia Martim, ele vem e diz que essa postura dele, do direito de intervenção, é marcada por um excessivo individualismo. O professor Klaus Tiedemann, que é uma das maiores autoridades no que se refere à proteção da pessoa jurídica, incriminação da pessoa jurídica, vem e sustenta que, na verdade, esse direito de intervenção, ele, na verdade, apresenta uma solução que ela não está vinculada ao papel que realmente compete ao direito penal. O direito penal não deve ter como finalidade única a proteção de bens individuais. E a crítica que me parece mais contundente, mais forte e mais procedente, com maior consistência de procedência, é aquela que é definida pelo professor Schulman, quando ele vem e diz o seguinte: olha, esse direito de intervenção é um direito de classes, não é? Então, existem algumas pessoas que, de acordo com esse direito de intervenção, elas ficarão absolutamente poupadas da resposta penal. E é evidente, meus amigos, que, em especial ao Ministério Público e ao Judiciário, há preocupação e a grande luta pela democratização do Banco dos Réus. Não é? Nós não podemos trabalhar com um direito penal de classes. Isso é absolutamente inaceitável, isso é algo absolutamente odioso, não é? Então, nós vamos, para a criminalidade ordinária, aplicar as regras do direito penal. Para a criminalidade de colarinho branco e para aquela criminalidade de rapina, aí nós vamos aplicar um direito de intervenção ou um direito administrativo sancionador. É evidente que isso não tem qualquer fundamento, não é? Bom, então, como é que nós podemos, de alguma forma, tentar perseguir esses objetivos e, sobretudo, tentar fazer com que o direito penal ele cumpra efetivamente o seu papel? Me parece que nós vamos ter que quebrar alguns dogmas, não é?
E um desses dogmas passa pela responsabilidade penal da pessoa jurídica. Hoje eu estou ladeado por um professor que ele é líder de um grupo de pesquisa que trata de pessoa jurídica, não é? De pessoa jurídica criminosa, para a alegria de todos nós. Não é? E quando nós falamos em responsabilidade penal de pessoa jurídica, nós temos que ter tranquilidade suficiente para entender que a responsabilidade penal da pessoa jurídica ela pressupõe outras regras que não são próprias de um direito penal, que é um direito penal que tem a pessoa como a destinatária da norma. Não é? Nós temos que compreender que o mesmo medicamento, se ele for aplicado para um paciente de forma insuficiente, ele leva à morte. Se for aplicado com excesso, ele também leva à morte. A dificuldade reside no quê? Estabelecer a dosagem correta. Não é? Então, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, ela representa, sobretudo, a necessidade de adequação das normas penais. Ela passa por uma necessidade de adequação da parte geral e, sobretudo, a reformulação de alguns conceitos vinculados até mesmo à teoria geral do crime, que foram construídos à luz da pessoa natural. Não é? Então, é evidente que, quando eu falo em pessoa jurídica, eu vou ter que trabalhar com conduta normatizada, com elemento subjetivo normatizado. E eu não vou trabalhar com a culpabilidade própria da pessoa natural. Eu vou trabalhar com uma ideia de culpabilidade empresarial. E aí, sim, eu terei que adotar alguns caminhos. Não é? Eu vou ter que optar ou pela pessoa jurídica sendo responsabilizada num sistema de autorresponsabilidade de forma absolutamente autônoma, ou uma pessoa jurídica sendo punida dentro de um quadro de heterorresponsabilidade, que é o que é adotado, por exemplo, pela legislação ambiental. O professor Fernando tem um livro maravilhoso sobre direito penal vinculado ao meio ambiente. Não é? Então, nós vamos ter que optar por caminhos. Não é? Então, aquela discussão, a pessoa jurídica praticar crime, pessoa jurídica não pratica conduta, pessoa jurídica não tem elemento subjetivo. Me perdoem, meus amigos. Essa é uma discussão que era muito própria do século XIX. Nós estamos no século XXI. Então, se o objetivo aqui é salvaguarda de interesses difusos e coletivos, se é punir corrupção, nós vamos ter que começar a pensar seriamente na responsabilidade penal da pessoa jurídica, que já era defendida há muito por Klaus Tiedemann, por Morhack, e o Morhack dava um exemplo muito significativo. Ele defendia a possibilidade de legítima defesa contra a pessoa jurídica. E o exemplo que ele dava era do agricultor que tinha, de uma hora para outra, a sua plantação sucumbida porque uma empresa lançava poluentes no rio, cuja água era utilizada. E ele vai e destrói, na verdade, os dutos dessa empresa. Então, nós vamos ter que trabalhar com uma parte geral que, evidentemente, ela não pode ser aquela parte geral vinculada à pessoa natural. Nós vamos ter que criar uma parte geral própria para a pessoa jurídica. Vamos ter que estabelecer sanções que são compatíveis com a sua natureza e entender que algumas regras no âmbito do processo, elas precisam ser flexibilizadas. Enquanto na área de interesses difusos e coletivos, nós trabalhamos com muita tranquilidade com o processo coletivo, no âmbito do processo penal brasileiro, essa é uma discussão que não anda. Não é? Nós temos um Código de Processo Penal que está sendo discutido agora. Tem sido apontadas corretamente uma série de fissuras e de equívocos. Só que, infelizmente, não há uma única voz dizendo cadê o processo penal coletivo? Não é? Onde é que estão as regras do processo penal coletivo? Não é? Ou seja, nós estamos absolutamente parados frente a uma realidade que se mostra concreta, uma realidade objetiva. Não é? Então, nós vamos ter que trabalhar com regras processuais um pouco diferentes. E eu cito um exemplo. Não é? Todos nós estamos acostumados a trabalhar com um princípio muito caro, muito próprio do direito penal, que é o princípio da personalidade, que diz que nenhuma pena pode passar da pessoa do sentenciado. É verdade. Só que, a partir do momento que eu vou punir pessoa jurídica criminosa,
Eu preciso estar preparado para as hipóteses de fusão, de extinção ou de cisão da empresa. E o objetivo qual é? É o não cumprimento da pena. Bom, mas existem países em que essa discussão ela se encontra um tanto quanto avançada? Me parece que é evidente que sim, não é? Nós temos o exemplo maior do que acontece hoje em relação ao Código Penal português, que para todas essas situações prevê soluções. Isso também se dá em relação ao Código Penal espanhol. O Código Penal francês, ao mesmo tempo que ele prevê punição da pessoa jurídica, na França houve todo um movimento para que fossem produzidas e que fossem preparadas determinadas leis de acesso e para salvaguarda do processo em relação à pessoa jurídica. Eu não posso impetrar um habeas corpus para a desconstituição da decisão que recebeu a denúncia em face da pessoa jurídica, porque direito de ir, vir e ficar, evidentemente que não é discutido aqui, mas eu preciso criar mecanismos próprios para isso, não é? Então, eu preciso proceder a uma adequação das regras do processo. Então, meus amigos, esse me parece que é o grande desafio. E a grande bandeira que deve ser levada adiante pelo Ministério Público. Acho que o Ministério Público, como titular da ação penal pública, o Ministério Público deveria encampar esse movimento. Nós não precisamos, de certa forma, de muitos esforços, muito pelo contrário. Se nós adotarmos boa parte das experiências que já existem e, principalmente, atentarmos para os chamados mandados de criminalização, nós vamos verificar que isso é possível. Os mandados de criminalização são aquelas ordens, determinações extraídas do texto constitucional, no sentido de que o legislador ordinário não tem a faculdade, mas tem a obrigação de proceder ao enfrentamento de determinados temas. Existe um mandado de criminalização que é muito importante, é o mais importante de todos. É o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que diz que todas as vezes que o Brasil ele subscreve um tratado ou convenção internacional vinculado à área de direitos humanos, desde que esse tratado ou convenção internacional ele seja aprovado pelas duas casas legislativas, em dupla votação, com 3/5 dos votos, ele assume a condição de emenda constitucional. O Brasil já subscreveu documentos internacionais vinculados ao enfrentamento à corrupção, e até hoje a corrupção não foi guindada à categoria de crime hediondo. Até hoje nós não temos um crime de colarinho branco relacionado na lei de crimes hediondos. Então vamos acabar com essa seletividade, não é? E vamos trabalhar não com a arquitetura da impunidade, vamos trabalhar com a possibilidade das pessoas serem tratadas de forma igual, de forma idêntica. E trabalhar com um direito penal, meus amigos, que não possa ser visualizado apenas, como Hassmer apontava, como um direito penal do mal, um direito penal puro, ou um direito penal curativo, ou um direito penal protetor. O verdadeiro direito penal é aquele que não transige com o direito das vítimas, é aquele que tem a preocupação maior de fazer com que o bem-estar social e a ordem jurídica seja observada em relação a todos. É apenas essa minha mensagem inicial. Eu registro aqui, já foi avisado que meu tempo terminou, não é? Mais uma vez, a minha grata satisfação e alegria de poder participar desse evento, e quero cumprimentar, não é, a nossa querida associação por ter escolhido um tema de tamanha felicidade, um tema tão provocador como esse. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, pelas brilhantes palavras. Realmente, a exposição aí trouxe diversos fundamentos aí realmente de que realmente necessitamos aí de alterações substanciais para que possamos progredir como uma sociedade. Agora eu passo então a palavra ao professor Fernando Galvão. O senhor também tem, se não me engano, são 30 minutos para a exposição. Obrigado. Doutor Pércio, muito obrigado por nos conduzir nesse momento, né, nesse webinar. Eu fico realmente muito feliz de participar novamente em um evento da Associação Paulista do Ministério Público.
Eu gostaria de fazer um agradecimento muito entusiasmado ao Dr. Paulo Penteado, presidente da associação, e ao Dr. Rafael Oliveira Costa, que nós nos reencontramos e ele me oportuniza também fazer, digamos, essa breve reflexão. Mas eu confesso que foi muitíssimo entusiasmado com a exposição do professor Antônio da Ponte. Sinceramente, eu o conhecia de nome, não lhe conhecia pessoalmente, e fiquei muito impressionado com o Ministério Público vibrante, o Ministério Público merecedor mesmo das importantes responsabilidades que a Constituição lhe outorga ou faz pesar sobre si, seus ombros. E confesso que me deu uma saudade do Ministério Público, professor, me deu uma vontade de participar do seu Ministério Público, porque, de fato, nós vivemos uma fase muito difícil, uma fase em que há, digamos, um ataque muito consistente às instituições que representam ou que operam com o direito penal, um ataque ao direito penal, não é? Esvaziando o tempo inteiro o seu conteúdo com afirmações ou discursos que o acusam de uma intervenção efetivamente inadequada na sociedade. Um direito penal opressor, um direito penal do mal. Parece que o direito penal e o Ministério Público materializam aquele Leviatã que sai solto na sociedade, fazendo mal a quem encontra. Eu confesso que fico muito triste com discursos que são hegemônicos. Um discurso muito importante no Brasil, o discurso do professor Zaffaroni, sem retirar de qualquer mérito, mas o sentido de que nós temos que sempre limitar o direito penal, ele pressupõe de que todos nós somos maus e que a construção normativa era uma construção perversa. Quando eu não consegui me convencer dessa perspectiva, não vejo o direito penal assim, apesar dos seus problemas, apesar de termos um estado inconstitucional de coisas nos presídios, mas nós temos também um estado inconstitucional de coisas que oprime a população carente das comunidades do Rio de Janeiro, e o discurso talvez hegemônico diga que o Estado não tem que fazer nada. Como assim o Estado não faz nada? Como o direito penal não tem o que oferecer? E, com certeza, os desafios se apresentam maiores em uma perspectiva de direito coletivo, e nós podemos, né? Eu concordo plenamente com o professor da Ponte. Eu entrei no Ministério Público em 1990, numa época em que estávamos experimentando todas as possibilidades da ação civil pública, da proteção coletiva na área civil, e avançamos pouco, realmente, na perspectiva criminal, como se o direito penal não pudesse oferecer contribuições. Me parece que pode, sim. Parece que pode. Nós começamos com uma dificuldade muito grande, que é talvez o nosso grande tendão de Aquiles, e diz respeito ao tal bem jurídico. Então, o que é esse bem jurídico? Até hoje nós temos explicações que não trazem aquela segurança que um discurso de cientificidade de uma teoria do crime quer nos apresentar. Se nós formos ver a definição de Hoxie para bem jurídico, que digamos assim, a referência talvez mais influente, né, de uma postura garantista, para Klaus Hoxie, bem jurídico pode ser absolutamente qualquer coisa.
Isso é uma fragilidade tão evidente do discurso liberal que muitas vezes não é devidamente percebida. Não adianta eu dizer que o nosso direito penal está comprometido absolutamente com a proteção do bem jurídico, se eu não sei o que é bem jurídico, ou se bem jurídico pode ser qualquer coisa. Ou seja, não há limitação alguma. Basta inventar um bem jurídico, inventar um crime, e nós teríamos justificação. Hoje, eu como também professor da Ponte sinalizou, eu estou muito convencido de que a teoria do crime é uma construção normativa, uma construção discursiva, baseada em bons argumentos que podem ser revistos a qualquer momento, diante de melhores argumentos, diante de um amadurecimento das discussões, mas aí precisamos discutir, senão também não amadurece. E nós temos referenciais na lei que ainda são referenciais muito ruins, não é? Lamentavelmente, o processo legislativo é um processo sofrido, é um processo que tem o seu tempo e que não acompanha as nossas reflexões, não é? Um dos exemplos que eu gosto de usar é a definição de dolo no Código Penal. É horrível. Quando se diz o agente quis o resultado, diz, mas que resultado? Que se o resultado é o resultado mudança da natureza, então só tem dolo em crimes materiais, não tem dolo em crimes de mera conduta, não tem dolo em crimes formais. Se nós entendermos que o resultado é a violação da norma, o resultado jurídico, então, ora, querer violar a norma é uma questão de culpabilidade, não de tipo. Então, o nosso código estaria dizendo que o dolo inclui a consciência da ilicitude? Então, nós temos dificuldades, não é? Em sala de aula isso é muito claro. Quer dizer, o aluno diz assim, mas espera aí, como nós vamos saber o que passou na cabeça das pessoas? Ninguém pode saber. Nós não temos condição. Nós temos condição de atribuir, com base em alguns critérios, um crime doloso, um crime culposo, mas a teoria do crime toda nesse sentido. E ela parte de uma referência que é imprecisa, que é a tal referência do bem jurídico. Hoje, nessa perspectiva de um modelo discursivo, sem chegar nessa mudança de paradigma que ele propõe, eu penso que a melhor explicação para o bem jurídico é dada por um professor da Universidade de Valência, já jubilado, né, que é o professor Tomás Salvador Visanton, é vivo, um pouco mais idoso, mas já veio algumas vezes ao Brasil, que diz que bem jurídico é um centro de referência argumentativa. E esse centro de referência argumentativa me fala de uma ideia que, quando falamos em meio ambiente, ordem econômica, segurança do trânsito, são ideias complexas. São ideias realmente muito complexas, e esse me parece um grande desafio, trabalhar com ideias complexas, em especial porque há uma tentativa de deslegitimar o direito penal, dizendo que, nesses casos, como o professor da Ponte colocou, não haveria bem jurídico. Então, é mais difícil entender o que é segurança do trânsito do que simplesmente dizer que dirigir sob o efeito de substâncias entorpecentes ou de álcool não ofende bem jurídico nenhum, e isso é inconstitucional. Quer dizer, é mais fácil ter essa solução do que entender a complexidade da segurança do trânsito, né? E aí a ordem econômica, a ordem tributária, que nos crimes também só prevê para as questões ou os aspectos que dizem respeito às infidelidades do contribuinte, né? Nenhuma das infidelidades do gestor, né? O gestor está livre. Mas como vamos entender essas noções? Eu entendo que nós precisamos enfrentar e entender cada vez mais e não abandonar. Quer dizer, eu entendo que o direito penal é um instrumento legítimo para a proteção do meio ambiente, para a proteção da ordem econômica,
para a proteção da segurança do trânsito. Claro, a nossa sociedade ficou mais complexa, então demanda uma proteção. E foi exatamente o que o professor da Ponte falou. Justamente onde é mais grave, eu quero tirar o direito penal dessa contribuição. Isso me parece uma contradição, me parece algo que não se pode aceitar. Então, o Ministério Público vibrante, que eu vi aqui nas palavras do professor, me dá um alento de enfrentamento dessas dificuldades. E, claro, nós temos condição de superar. Eu passei 16 anos no Ministério Público. Eu fui a muitos eventos de congressos estaduais do Ministério Público. Sempre gostei demais disso, de conhecer os colegas, e sempre tive muito respeito pelos colegas de São Paulo. Tive muitas oportunidades de conversar, de conhecer, e vi ao longo desse tempo digamos, um avanço interessante, importante, no que diz respeito à contribuição de meio ambiente, ou melhor, uma contribuição do direito penal a bens jurídicos difusos, como o meio ambiente. Eu, lá no começo, fiz uma tese no Congresso, dizendo assim, puxa, mas se o bem jurídico é de titularidade difusa, quando a gente tem, por exemplo, uma exigência da Lei 9.605, de que, para que haja transação penal, é necessário fazer uma composição civil dos danos, e quem tem que estar lá é o Ministério Público. Quem tem que estar defendendo quem tem legitimidade para defender a reparação e indenização dessa lesão tem que ser o Ministério Público. Isso me parece que consolidou. O Ministério Público de Minas Gerais criou seus centros de apoio operacionais. Eu trabalhei no Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e nós tínhamos uma equipe multidisciplinar que nos ajudava com essa tarefa dificílima, não é? Que é da identificação, ou valoração dos danos, não é? Quanto é que custa, não é? Um agravo importante ao meio ambiente natural, ao meio ambiente urbano, ao meio ambiente cultural. Isso é de uma complexidade, mas, por ser difícil, nós temos que enfrentar e não abandonar a dificuldade, não é? Então, eu fiquei feliz de presenciar isso, de testemunhar esse avanço, e eu ainda tenho algumas expectativas de testemunhar, digamos, avanços importantes, e penso que o Ministério Público tem um papel fundamental, um papel de protagonista na construção dessas possibilidades de melhor encaminhamento, né, de proteção. Ao longo dos últimos anos, eu tenho percebido, não essencialmente, não sempre com essa denominação, mas iniciativas ou possibilidades restaurativas, que eu penso que seja um caminho muito promissor para o Ministério Público exercer esse protagonismo, né? Eu até anotei aqui uma notícia que me parece muito interessante, não é? Nós tivemos um caso muito grave de crime ambiental, desastre de Mariana, envolvendo a Samarco. Houve, então, um acordo de quase R$ 1 bilhão de reais a título de compensação e reparação pelos danos causados no rompimento da barragem do Fundão. Isso ocorreu em 5 de novembro de 2015. Vejam quanto tempo. Há uma perspectiva, não é, de que a ação integrada, o programa de ação integrada, que é coordenado por uma fundação, Fundação Renova, oriente esses recursos para que haja, digamos, benefício de 2,3 milhões de pessoas. Bem, uma das discussões importantes que eu lembro do meu tempo de Ministério Público é que essas reparações, indenizações, deveriam estar sempre
aplicadas, sempre vinculadas àquele ecossistema afetado, não é? E eu percebi muito que há oportunidade de obter algum recurso, mobiliza uma série de setores da sociedade, inclusive o próprio Estado, a, então, direcionar outros beneficiários, né? Indicar outros beneficiários. Uma questão que sempre me pareceu importante, né? E a atuação firme do Ministério Público de restaurar aquela situação na medida do possível, e restaurar aquela situação ou aquela ofensa, me parece que tem um conteúdo muito importante a se perceber. Quando nós falamos em todos esses mecanismos, não é, de composição, de solução negociada para as situações de conflito, que no direito penal encontram um incentivo. Então, a transação penal é uma ameaça, mas há um incentivo para que se faça uma composição civil. Eu quero falar um pouquinho mais sobre o acordo de não persecução penal, que acho que é o grande instrumento de transformação da justiça criminal e que tem como protagonista o Ministério Público. Quando nós estamos trabalhando perspectivas de restauração, nós estamos, de fato, superando a fase, as fases da vingança. O direito penal substitui, como manifestação do Estado, uma perspectiva de vingança privada. Mas, se é vingança pública, ainda é vingança. E, na medida em que nós temos à nossa disposição uma série de institutos que promovem, então, essa reparação de danos, essa conciliação, o encaminhamento consensual dessas soluções, me parece que nós temos uma perspectiva muito promissora. Eu quero ver o Ministério Público trabalhar muito bem com um acordo de não persecução penal. Eu tenho muita esperança de que o acordo de não persecução penal seja um instrumento de realização de encaminhamentos muito adequados. Quando nós olhamos para uma realidade de um país que sempre nos influenciou, não é? Os Estados Unidos da América, muitos criticam, dizendo assim, mas lá a maioria dos casos, 95% dos casos se resolvem em acordo, e isso é um absurdo, porque as pessoas são obrigadas a fazerem um acordo, e alguns mais entusiasmados, né, dizem por que o Ministério Público vai aumentar a acusação para fazer um acordo. Eu fico assim, impressionadíssimo. Como é possível admitir a presunção de que o promotor age sempre de má-fé? Como é possível admitir que o juiz que homologa um acordo age de má-fé? Que isso possa acontecer, eu também não sou ingênuo. Isso, eventualmente, pode acontecer. Mas nós temos um mecanismo, um sistema de freios e contrapesos. Então, o Ministério Público faz a negociação, leva ao judiciário que, satisfeitos os seus requisitos, homologa ou não homologa, não é? E se existem casos de, digamos assim, impunidade, ou melhor, casos em que se possa dizer que algum inocente aceitou uma transação para evitar o processo, aceitou o acordo para evitar o processo, nós temos vários outros que também apontam em sentido contrário. Um dos mais famosos é o do Epstein, aquele pedófilo dos Estados Unidos, que, enfim, aceitou 2 acordos ou 3 acordos com o DOJ americano e não recebeu punição adequada. O mesmo Departamento de Justiça americano beneficiou bancos, não é?
nós temos aí disponíveis essas informações, até muito fáceis, né? O HSBC, vou falar de banco, mas recebeu vários acordos que foram de pai para filho, não é? E não evitaram. Então, não evitaram, digamos, que ele reincidisse nas práticas de lavagem de dinheiro, de compliance de fachada, não é? E, nesse caso específico, lavando dinheiro de narcotraficantes, de narcoterroristas, não é? Casos gravíssimos. Mas o fato disso ter acontecido não quer dizer que o Instituto não seja bom e não possa trazer bons resultados à sociedade. E o próprio exemplo americano, né? Nós temos institutos que se assemelham imensamente aos acordos de não persecução penal, e o acordo de não persecução penal aqui no Brasil, que recebeu inúmeras críticas, né? Foi uma batalha do Ministério Público, que instituiu ele antes mesmo da previsão legislativa, e agora sim, eu acho que ele se legitima muito bem, não é? Não é uma resolução do Conselho, é um artigo do Código de Processo Penal. Esse artigo teve, me parece, que uma inspiração, deu um voto de confiança importante ao Ministério Público e deixou uma cláusula aberta. O Ministério Público pode propor condições para esse acordo de não persecução penal, não especificadas na lei. Então, se existem algumas que são, então, taxativamente identificadas, existe uma que não é nominada, que não é especificada e pode ser adaptada ao caso concreto pela sensibilidade do representante do Ministério Público que está à frente daquele caso. E nos Estados Unidos nós vamos encontrar vários exemplos de imposição, nesses acordos de não persecução, de cogestão em empresas, de implantação de sistemas, lá eles falam programas de integridade, né? Mas de compliance, na verdade, a expressão é americana, mas sistemas de integridade. Então, são possibilidades que ampliam as, digamos, consequências positivas, esses mecanismos estatais de controle que não se apresentam tão eficientes apenas na perspectiva da força, não é? Nós começamos a trabalhar com os danos reputacionais, nós começamos a trabalhar com essa flexibilização que o doutor da Ponte falou também. Se antes tudo estava submetido ao princípio da obrigatoriedade, e a empresa, ou o próprio indivíduo, não tinha nenhum estímulo a fazer acordo, porque ia enfrentar o processo de qualquer maneira. Agora, se nós podemos ter uma solução negociada, que, claro, mitiga o princípio da obrigatoriedade, e encontrar uma solução mais rápido, mais adequada àquele caso, nossa, nós estamos avançando. Eu tenho essa percepção de que nós temos um horizonte de perigos, claro, o tempo inteiro, ataques, não é? Mas com um direito já posto, uma possibilidade muito importante de realizar transformações sociais, de evitar essa seletividade, de dar a todos a mesma chance de restaurar as situações, não é? De ofensa. E eu vejo o Ministério Público como grande protagonista dessa nova fase. Eu já deixei o Ministério Público também há 15 anos. O tempo passa muito rápido. Eu já deixei o Ministério Público há 15 anos, mas sou um entusiasta do Ministério Público, das possibilidades que ele tem de intervenção nas situações de conflito para bons encaminhamentos. Eu ainda acredito muito que o direito penal possa, de fato, contribuir, sim, para
a proteção de bens jurídicos, eu não consigo aceitar esse discurso que só deslegitima o Ministério Público, deslegitima os operadores do direito penal, numa perspectiva que não oferece nenhuma construção, não oferece nenhuma alternativa, não é? E acho que nós podemos trabalhar nesse sentido. Eu queria, de certa forma, dar um testemunho, né, de grande admiração pelo Ministério Público de São Paulo, por quanto ele influenciou os ministérios públicos do Brasil inteiro, e que nós temos, na perspectiva de um direito penal, meta individual, muitas possibilidades ainda de realizar contribuições importantes, né? E ficamos na expectativa, com o professor da Ponte, de que algumas mudanças aconteçam, né? Para que seja mais fácil, para que seja mais claro, para que as coisas tenham algum impulso, e sempre com esse perigo da perda, não é? Esse perigo da perda. O Código de Processo Penal proposto precisa ser analisado com muito cuidado. O Ministério Público ele pode ter tido, em alguns momentos, alguns erros em processo 1, 2 ou 3, mas é uma grande instituição. Não é possível que um ou dois casos de maior repercussão façam com que o Ministério Público perca um trabalho de altíssima qualidade e de um proveito social inestimável. E aí agora a gente fala da vingança ao contrário, né? Muitos estão querendo se vingar do Ministério Público, mas muitos estão querendo se vingar do Ministério Público pelo bom trabalho que ele fez. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E precisamos, então, nos unir, não é? Para defender esses institutos que atualizam o direito penal, que fazem com que ele seja conciliado com uma sociedade contemporânea complexa, democrática, não é? E acho que nós temos condição plena de fazer isso. Doutor Pércio, eram essas as colocações que acho pertinentes. Eu fico muito feliz de poder participar, muito feliz de poder conhecer o doutor Antônio Carlos da Ponte. Foi um prazer enorme. Obrigado, doutor Fernando Galvão, pelas brilhantes palavras, pela coragem aí de defender a atuação da magistratura, do Ministério Público, sobretudo na área penal, quando são alvos, né, diuturnamente aí, de discursos, narrativas que tentam realmente, como o senhor falou, deslegitimar a nossa atuação. Parece o princípio da responsabilização pessoal, como se catássemos pessoas na rua, vamos lá, você vai para o banco dos réus, e é esse discurso aí, diuturnamente, repetido aí pela imprensa, por pessoas com grande influência aí na mídia, imprensa. Isso realmente é um péssimo serviço, não para o Ministério Público, mas para a sociedade, porque estamos aqui, né, o Ministério Público realmente acho que é um dos maiores bastiões aí de resguardo da própria sociedade, né? E até como o senhor também colocou, vale lembrar agora as palavras do ministro do STF, ditas agora há pouco, né, que a corrupção ela não quer só apenas se isentar das suas responsabilidades, mas ela quer se vingar de todos os agentes ali, Ministério Público, magistratura, ela quer se vingar dessas pessoas, né? E, infelizmente, são momentos agora que estamos passando, mas com certeza vamos vencer, porque quem sempre está do lado do bem sempre vencerá. Essa é a minha crença e tenho certeza que isso é verdade. E eu gostaria muito de agradecer a presença do professor da Ponte aqui, uma pessoa que eu admiro muito, mas realmente muito, é uma pessoa em que eu me espelho aqui no Ministério Público, promotor de justiça, procurador de justiça de ímpar qualidade, não tenho como tecer elogios a ele sem talvez criar alguma
alguma coisa. Realmente é um profissional que é brilhante, um professor brilhante, um jurista brilhante, e também gostaria muito de agradecer a participação do senhor aqui, uma pessoa muito simpática, muito competente, muito qualificada, e agradecer realmente as palavras ditas. E se os senhores quiserem tecer algumas considerações finais, os senhores fiquem à vontade. Se não tiver interesse, a gente pode já encerrar. O link vai estar disponível para todos que queiram assistir depois também a essa brilhante palestra, um tema muito relevante, um tema que realmente precisa ser discutido, como até o professor da Ponte colocou. Temos que fazer uma opção, essa opção legislativa para que as coisas, principalmente as questões de direitos difusos, tenham um resguardo maior, né? E até porque a pior decisão é aquela decisão que ela não é tomada. Então, esperamos aí que, apesar dos barulhos e dos grandes trabalhos que teremos agora com o Código de Processo Penal, alguma evolução nessa parte do direito penal coletivo, do resguardo adequado, dos bens jurídicos difusos, sejam contemplados, e temos certeza aí que a nossa associação, bem como todas as associações, não só do Ministério Público, como da magistratura, tem interesse numa regulamentação de um tema tão caro agora para essa sociedade, uma sociedade de risco que vivemos, né? E temos que realmente contemplar não só para obstar as atividades, mas também para não deixá-las sem um rumo e desguarnecida outra parte, que seria a nossa população, cidadãos aí que inseridos nessa sociedade de risco. Então, uma boa noite aos senhores, muito obrigado pela presença, uma boa noite também a todos os participantes desse brilhante seminário promovido pela APMP de São Paulo, pela APMP, e agradecer mais uma vez ao